Olá pessoas, hoje vamos trabalhar com o botão de rádio, ou em inglês, Radio Button. Eu acredito que vocês já conhecem esse tipo de componente ao navegar nas páginas de internet. Vamos construir aqui um exemplo na prática, e eu quero saber de você o seguinte, você sabe por que ele chama de botão de rádio? Vamos construir aqui e aí eu explico melhor. Então, como de costume, já deixei construído aqui o arquivinho, né, 09 Radio Button, com um formulário vazio, e nele a gente vai escrever o nosso botão de rádio. Para escrever esse código, basta colocar input, radio. Por que isso? Lembrando que o VS Code já tem aquela extensão, né, que é o Emmet Abbreviation, que completa para a gente de acordo com algumas palavras-chave, alguma entrada que a gente coloque ali, que ele sabe do que se trata e ele completa o código para a gente, facilitando a nossa vida. Então, na hora que eu pressionar Enter aqui, ele vai colocar o código que realmente é o HTML correspondente ao input do tipo rádio. A estrutura é input, type radio, e por último, o name e o ID. O name e o ID vão ajudar a gente a identificar esse elemento e poder interagir com ele. Por enquanto, eu vou deixar sem valor nenhum aqui e depois a gente vai desenvolvendo para ficar melhor e eu vou explicar o porquê das coisas. Para aparecer esse botão de rádio, eu vou salvar o arquivo, vou atualizar aqui no formulário e a gente vai ver aqui essa bolinha. Esse é o nosso famoso botão de rádio. Para identificar ele, do mesmo jeito que a gente já aprendeu quando a gente construiu outros tipos de input, eu uso o label, que é um rótulo para identificar outros campos, ok? Vou colocar ele aqui embaixo. Lembrando que a gente tem a opção do for, que é para indicar correspondente a quem que ele é. Por enquanto eu vou deixar em branco, justamente para refrescar a memória de vocês de como isso funciona. E aqui, no vãozinho, né, entre a tag de abertura e a tag de fechamento do label, eu coloco a palavra que eu quero que apareça ali no navegador. Nesse caso, eu vou usar um exemplo colocando nível de escolaridade e depois eu vou colocar como fumante, se é fumante ou não é, ok? Então, para esse primeiro bloquinho, eu vou colocar como sim e vou colocar embaixo, copiando daqui, ó, vou colocar não. Então, entendam que esse primeiro bloco é para indicar se é fumante, sim ou não. Imagina como um formulário de cadastro de alguma ficha de preenchimento de qualquer sistema, tá? Vou atualizar aqui, e a gente vai ver que tem sim com uma bolinha e o não com outra bolinha, ok? Observem que eu coloquei o label depois do input, simplesmente para ele aparecer depois do input. Se eu tirar ele daqui, vou recortar, vou colocar aqui. A mesma coisa com esse, vou recortar e vou colocar aqui. Salvar e atualizar. A gente vai ver que a ordem muda. O sim está escrito aqui e a bolinha está aqui. O não está escrito aqui e a bolinha está aqui. Então isso é mais estético, ok? Vai do como você quiser organizar, apresentar os seus elementos. Eu vou deixar do outro jeito, só a título de demonstração que é possível fazer inverso. Então, a bolinha aqui, o sim na frente. A bolinha aqui, o não na frente. Beleza. Agora vamos ver alguns detalhes muito importantes. Quando eu clicar nessa bolinha, eu vejo que ela fica marcada. Se eu clicar na outra bolinha, ela também fica marcada. E esse não é o comportamento de um botão de rádio. Se você já utilizou botões de rádio, que eu acredito que sim, você sabe muito bem que os botões de rádio só podem ser selecionados de forma exclusiva. Cada botão de rádio é único em relação ao outro. Se eu selecionar o sim, o não tem que ser automaticamente desselecionado. E vice-versa, se eu selecionar o não, o sim tem que ser automaticamente desselecionado. Como que a gente faz isso? Para conseguir esse efeito, a gente precisa colocar uma identificação para que eles saibam que os dois elementos pertencem a uma mesma informação. Como eu falei aqui no exemplo, a gente vai indicar se é fumante ou não. Para conseguir esse resultado, então, o valor que a gente tem que preencher aqui é o name. Eu vou escrever aqui, então, ó, fumante. E a mesma coisa nesse outro name, fumante. Salvei aqui, vou atualizar no navegador e vou fazer o mesmo teste novamente. Vou clicar no botãozinho do sim e vou clicar no botão do não. E observem que, magicamente, eles alternam entre si agora. Não é possível selecionar os dois simultaneamente. Exatamente porque quando eu coloquei o mesmo name, o mesmo nome, né, o mesmo atributo de nome, eu estou indicando ao navegador, estou indicando que esses campos, eles
são para atribuir a mesma informação. Nesse caso, para dizer se é fumante, sim ou não. Beleza? Continuando então. Vamos lembrar então para que serve o label e como lidar com o label. O label é o rótulo, ou seja, identifica para a gente do que se trata aquele campo que está logo ao lado, geralmente. Nesse caso, a bolinha do rádio, eu sei que essa é a opção sim. E essa outra bolinha é a opção não. Até aí, tudo bem. Só que tem mais um pulo do gato. Se eu clicar na palavra não e se eu clicar na palavra sim, qual que é o comportamento esperado? O comportamento esperado é que quando clicar na palavra não, a bolinha do não fique selecionada automaticamente. A mesma coisa em relação ao sim. Se eu clicar na palavra sim, a bolinha do sim seja selecionada automaticamente. Mesmo sem clicar na própria bolinha, sem clicar no controle, que é o botão de rádio. Então, quando a gente clica na palavra do label, eu estou clicando várias vezes só para demonstrar aqui, ó, tá? Estou clicando. Quando a gente clica no label, ele deveria automaticamente selecionar, dar foco naquela opção. Para conseguir esse resultado, eu já expliquei lá nos primeiros vídeos, quando eu estava falando sobre formulário, só que aqui eu vou demonstrar de novo então. Para conseguir esse efeito, eu preciso colocar o for com a mesma informação, com o mesmo valor do ID correspondente. Como aqui a gente está falando de fumante sim ou não, eu vou colocar sim. Fumante, underline sim, como sendo o ID dessa primeira opção, desse primeiro botão de rádio. A mesma coisa aqui embaixo, fumante, underline NAO, ok? Geralmente, valores internos, ou seja, IDs, a gente não coloca caracteres especiais, como tio, acento, cedilha, e não colocamos também espaço, ok? Isso, ao seu tempo, quando eu estiver lidando com linguagem de programação, eu vou estar aprofundando mais o porquê desses conceitos. Mas, por enquanto, se atenha a esse formato. Então, fumante sim e fumante, só escrever certo aqui, né? Fumante não. Beleza. Então, se eu colocar agora nesse for que ele é correspondente ao fumante sim, ele sabe que quando eu clicar na palavra sim, que é esse label, ele vai selecionar essa opção. Vamos lá então testar? Atualizar aqui. Vou clicar na palavra sim e a gente tem a opção do sim, o botão de rádio sim acionado. Vou clicar na palavra não e nada acontece. Estou clicando e nada acontece. Porque eu não indiquei que esse label é para o fumante não. Então vamos completar aqui, ó. Ele é do fumante não. Salvar aqui, atualizar e vamos ver se funciona. Então, ó, cliquei na palavra sim. Belezinha. Cliquei na palavra não. Também funcionou. Então, nesse momento, eu acho que fica até mais claro para você o porquê que a gente tem name e ID. Vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores que eu coloquei name e ID com a mesma informação, com a mesma palavra, porque naquele contexto não tinha o porquê mudar. O elemento era um só, não tinha relação com outros, e eu queria a mesma identificação, tanto para o name quanto para o ID, ou ID, ok? Nesse caso, como eu estou criando um par de opções para a mesma informação, no caso se é fumante ou não, o name tem que ser o mesmo e o ID tem que ser diferente. Lembrando que ID é exclusivo, ID é um para cada elemento. O ID nunca pode repetir, ok? Deixar bem claro isso. Continuando. Aqui eu posso construir um outro conjunto de opções, outros botões de rádio, e ver como é que eles se comportam pelo fato de estar junto com essas duas opções sim ou não. Vamos construir então. Nesse caso eu vou construir uma outra opção, um conjunto de opções, né, para indicar a escolaridade. Vamos ver como é que fica então. Vou colocar do mesmo jeitinho, um botão de rádio, 2 pontos, input, input, 2 pontos. Agora eu vou aproveitar para mostrar uma outra variação para utilizar o Emmet Abbreviation e ficar mais fácil ainda. Além do radio, ou seja, rádio, só a letra R também já funciona. Vou pressionar Enter e ele preenche do mesmo jeitinho. Então é para facilitar mais ainda. Você não precisa nem digitar a palavra inteira, ok? Então, continuando. Nesse caso, como eu vou indicar o nível de escolaridade, eu já vou fazer construindo todos os parâmetros diferente do que eu fiz no primeiro exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, escolaridade. O ID eu vou colocar como fundamental 1, para exemplo, ok? Um label
indicando que é para o Fundamental 1. Vou colocar aqui o valor, Fundamental 1. Vamos salvar, ver se está aparecendo aqui no navegador antes de continuar. Então tá aqui, ó, Fundamental 1, belezinha. Eu vou copiar esse bloquinho 2 vezes para ter aqui Fundamental 2 e Fundamental 2. E nesse aqui eu vou chamar de superior, nível superior. Lembrando que aqui são só exemplos didáticos, ok? E vocês, obviamente, vão construir de acordo com a necessidade específica de cada caso. Então, vou atualizar aqui novamente. Vou ter todas as opções. Vou aumentar só um pouquinho o zoom aqui. Então, sim, não, Fundamental 1, Fundamental 2 e superior. Obviamente, vocês notam que isso está ficando uma bagunça, né? A gente já vai dar uma arrumada nisso, não se preocupem. Mas vamos testar se funciona. Então, tá aqui, ó, sim, belezinha, como já estava funcionando. Não, belezinha, como já estava funcionando. Agora que vem o negócio. Será que se eu clicar nesse Fundamental 1, ele vai desligar a opção não? E aí, o que você acha? Vamos ver. Cliquei em Fundamental 1. Não desligou a opção não. Vou clicar no Fundamental 2. Olha lá. Ele não desligou a opção não. Ele desligou o Fundamental 1. Deixa eu aumentar mais um pouco o zoom aqui, ó. Tá horrível nessa posição. Deixa eu ver aqui. Deixa assim mesmo. Se eu clicar no superior, mesma coisa. Ele desligou o Fundamental 2, ok? Então, realmente, essas 3 opções, elas estão interagindo entre si, mas não interferem no sim e no não, que é a intenção de indicar se é fumante ou não. Por que funcionou isso? Será que você sabe? Você prestou atenção? Vamos ver aqui, ó. O name dessas 2 primeiras opções, dos primeiros 2 botões de rádio, é fumante. Então, esses 2 controles são um par, eles se comportam como um par, um conjunto. Enquanto que esses outros 3, eu coloquei a palavra escolaridade. Tendo a mesma palavra, o mesmo name, os 3 sabem que interagem entre si, desligando os outros quando são selecionados, ok? Então agora vamos melhorar um pouquinho essa aparência, tá? Para deixar um pouco mais organizado, a gente já aprendeu um elemento que permite fazer isso. Então aqui o que vocês acham que se encaixaria? Dá uma olhada aqui, ó, no que a gente já construiu anteriormente. Formulário, select, text area, button, field set, data list, opt group, output. Qual será que é? Tá aqui, ó. Field set. Field set é conjunto de campos. Vamos colocar um field set para cada um desses conjuntos. Vai ficar mais organizado visualmente e a gente vai poder indicar, inclusive, o para que serve cada um desses botões de rádio. Porque na opção do sim e não, ficou muito vago, né? O usuário não vai saber que esse sim e não significa fumante, sim ou não. O Fundamental 1, 2 e superior até dá para entender que é o nível de escolaridade, mas ainda assim tá muito ruim, né? Vamos melhorar. Então aqui a gente vai escrever assim, field set. Vou pegar o fechamento desse field set e colocar aqui embaixo. Formatar. E a mesma coisa para o segundo bloquinho. Vamos fechar aqui embaixo. Salvar e atualizar no navegador. E olha como já fica bem melhor. A gente separou os 2 blocos. Ele cria uma caixa visual, né, um contorno, indicando os grupos de campos. Mas para ficar melhor ainda, a gente pode colocar uma identificação, um título, algum tipo de rótulo. E nesse caso do field set, a gente já aprendeu lá no vídeo de field set, que a gente pode utilizar o nosso, vamos dar uma olhada aqui, ó, legend, ok? Esse legend indica uma legenda para esse bloco de field set. Aqui, ó, legend. E nesse caso aqui, o primeiro bloquinho é o nosso fumante. E do segundo é o nosso escolaridade. Vou atualizar. E tá aqui. Olha como ficou bem mais interessante. No primeiro bloco, agora a gente sabe que aqui são as opções relacionadas a fumante. Sim ou não. Diminuir o zoom aqui, ó. Beleza. Em uma linha só agora fica mais bonito. E escolaridade? Fundamental 1, Fundamental 2 ou superior.
Agora sim ficou um formulário decente. Lembrando que nessa playlist, nesse vídeo, a gente está tratando especificamente sobre HTML, a marcação da página, a estrutura da página. A gente não está falando sobre estilização, sobre formatação. A gente tem uma outra playlist aqui no canal, se você ainda não viu, que é sobre CSS. Nela, a gente está aprendendo exatamente como deixar bonitão a nossa página de internet. Bonitona, né? Então, aqui, por exemplo, um espaço seria muito bem-vindo, né? Porque está muito colado um field set com outro field set. Outra opção seria empilhar esses elementos um sobre o outro, não um do lado do outro. A gente aprendeu aqui no HTML que eu poderia colocar uma div para cada um desses blocos, de forma que eles fossem forçados a se empilhar, obrigando eles a ocupar todo o espaço horizontal. Não vou colocar aqui, porque eu já mostrei nos outros vídeos. Se você não sabe como é que isso funciona, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que lá eu demonstro isso. Mas, de novo, reforçando, a estilização, o jeito de apresentar os elementos na tela, cor, espaço, tamanho de fonte e todo o resto que você puder imaginar, é no nosso amigo CSS, ok? Opa, pera lá, já estava quase esquecendo, né? No início do vídeo eu perguntei, por que se chama botão de rádio? Será que você sabe? Vamos lá. Do mesmo jeito que num aparelho de rádio, a gente só pode sintonizar uma estação de cada vez, aqui nos botões de rádio do HTML, a gente só pode selecionar uma opção de cada vez. Não tem sentido a gente selecionar mais de uma simultaneamente. Do mesmo jeito que não teria sentido em um aparelho de rádio a gente sintonizar mais de uma estação simultaneamente. Agora sim a gente pode terminar o vídeo. Então, deixa aquele seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário ou dúvida, que eu estou sempre respondendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até mais!